Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. Hoje eu vou trazer aqui a obra de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. É um clássico da literatura e eu vou pela primeira vez aqui tentar uma coisa diferente, vou trazer um resumo trazido por inteligência artificial. Eu usei o Gemini, né, lá do Google, e digitei, né, Mr. Dalloway, faça um resumo para mim breve, detalhado, para seguir um roteiro. Tem um roteiro aqui. Claro que é um instrumento que, apesar de ser fascinante, muito interessante ser usado, né, inclusive no que diz respeito a estudos, eu poderia gravar um vídeo aqui sobre dicas de estudo. Uma das dicas que eu recomendo é você procurar ter uma lista de livros que você pretende ler no futuro, e essa lista, à medida em que ela se prolonga muito, você pode tentar ir botando esses resumos, buscando justamente inteligência artificial, para ver se você antecipa ou não a leitura de determinado livro, lendo o resumo. Então, e ter uma visão geral do todo, né? Uma dica aí que eu fico para quem procura ter uma vida de leituras, né? E o Gemini foi um instrumento que está me sendo útil aí nesse sentido. Ele não é um instrumento perfeito ainda. A gente percebe que ainda é um resumo que... Ainda bem, né? O fato de ele não ser perfeito deixa brechas para que a gente possa entrar aqui complementando e enriquecendo o resumo dele. Então ele vai servir, mas serve muito bem para uma ideia de roteiro estrutural, assim, não deixar a gente esquecer nada. Eu que tenho um problema de memória terrível para poder resumir obras, ele já me favorece muito, né? Então vou já começar aqui dando uma lidinha e enriquecendo o próprio resumo da inteligência artificial. A princípio, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que foi uma leitura, para mim, vou confessar, tá? Não foi uma leitura muito agradável, sem dúvida, por vezes, porque o que acontece, né? Eu sou uma pessoa, tendo a ser uma pessoa antissocial, né? E até por isso que flerto um pouco com o cinismo. Fui criado de forma muito isolada, sou filho único, enfim. E então, assim, geralmente se tem uma festa, se eu sou convidado para ir a uma festa, eu prefiro evitar a festa e ficar em casa lendo um livro. Mas se o livro que eu for ler for esse livro da Virginia Woolf, a realidade é que eu vou voltar para a festa, que é justamente o que eu tentava fugir e evitar, né? Então eu vou estar em casa lendo o livro e vou estar, na verdade, sendo reconduzido à festa que eu evitei, que eu quis fugir para poder ficar em casa lendo o livro. Então, por quê? Porque é um livro que traz essa atmosfera, aquela atmosfera da sociedade que interage de forma muito superficial. Aquelas circunstâncias cotidianas que, digamos, uma pessoa que busca mais profundidade tenta fugir, mas essa é a forma de profundidade que a Virginia Woolf trabalha. Ela trabalha justamente objetivando mostrar essa superficialidade, ela se aprofunda mostrando o superficial daquela vida aristocrática de aparências, né? Então, acaba criando um conflito interior para quem está em casa querendo fugir disso, né? Porque ele vai mostrar isso com mais vigor. E, ao mesmo tempo, posso dizer que também tem um livro com muita descrição de paisagem, algo que também me incomoda em alguma medida. Nas vezes em que eu tive outras obras que eu tive na mão que se perde muito em descrição de paisagens, ela vai estar descrevendo ali Londres da época dela. Tirando algumas exceções em que isso tem, digamos, algum nexo é necessário à história, de uma maneira em geral ficam longos parágrafos, diria, desnecessários, cansativos, tediosos, né, para quem está lendo. Eu particularmente acho tedioso ficar lendo descrição de cenários. Então, nesse sentido, a obra não foi muito prazerosa. Porém, reconheço que tem um valor histórico imenso sob o aspecto das escolhas narrativas, né, inclusive na parte que inaugura aqui o prólogo, o prefácio, né, a parte anterior da obra, vai estar fazendo uma comparação em termos de importância histórica, em termos de estrutura narrativa, dessa obra da Virginia Woolf com a obra do James Joyce, né? Então são, digamos, duas maneiras vanguardistas de se produzir literatura no aspecto da inovação, da maneira com que se narra, né? Isso talvez seja aí tem esse valor histórico. Mas vamos ver aqui, então, o que a inteligência artificial colocou de destaque aqui na obra, né?
Um Dia na Vida de Clarissa Dalloway. Bom, antes já vou antecipar aqui, né, pedir aí para você que me assiste ler o campo de descrição do vídeo, onde vai estar sugerido grupos para você poder participar. Fica o convite aí, grupos de estudo. Além disso, claro, me seguir no Instagram, no Facebook. E se puder, dar um apoio. Também tem aí o link no campo de descrição, apoiar o canal, para que a gente possa expandir o projeto, patrocinar vídeos aqui, atrair mais pessoas para essa busca, né, por leitura, enfim, por despertar esse prazer com a arte, com a literatura. E, ao mesmo tempo, enfim, participar dos grupos, né, como eu falei. Basicamente isso. Quem não puder fazer a colaboração mensal pelo Apoia-se, pode também ter disponibilizado o Pix para colaboração avulsa, ou mesmo curtir, enfim, um vídeo, compartilhar. É isso, né? E já também antecipando uma outra questão, já vou chegar aqui no resumo da inteligência artificial, já fica marcada a ideia, a divisão, digamos assim, de duas personalidades distintas para a protagonista, que é a Mrs. Dalloway. Uma coisa é a Mrs. Dalloway propriamente dita, a outra é a Clarissa. Apesar de ser, digamos assim, a Clarissa ser a Mrs. Dalloway, né? A verdade é que a Mrs. Dalloway é um pouco o produto do que foi a vida, das escolhas da Clarissa. Ela assumiu, obviamente, o nome do marido, do Richard, que era, digamos, um político influente, enfim, ela fez opções na vida dela por uma vida de aparências, de ser, digamos, das conveniências, né, de ser bem-sucedida, enfim. E ela abdicou, digamos, do que seria aí potencialmente o grande amor da vida dela, que seria o Peter Walsh. Então, nessa medida, ela deixa de ser Clarissa e passa a ser Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway é um produto, uma máscara necessária para a sociedade que ela mesma produziu com as escolhas que ela fez ao longo da vida dela, e ela arca com o peso disso ao longo da obra, né, dessas escolhas. E vai se transformando, vai assumindo cada vez mais a máscara, vai sendo ela, vai se tornando ela vai meio que tendo que conviver com o passado dela, Clarissa, e que não é propriamente mais ela vai se tornando a própria máscara, né? Então, um dia na vida de Clarissa Dalloway, né, o romance Mrs. Dalloway, quer dizer, a senhora Dalloway, né, que ela casou com o senhor Dalloway, né, publicado em 1925 por Virginia Woolf, narra um único dia na vida de Clarissa Dalloway. Eu gosto muito tanto de filmes quanto de livros que têm por objetivo fazer o círculo temporal bem estreito, né, um dia na vida de alguém. Eu acho um barato isso, né, tem vários filmes, vários livros que eu acho isso muito legal. Então, de fato, aqui é um dia só na vida de Clarissa Dalloway, uma socialite inglesa da alta classe, né? Uma aristocrata. Ela sim, era uma aristocrata assim, de nascença. E a história se desenrola em Londres de 1923, entre 10 da manhã e meia-noite, enquanto Clarissa se prepara para uma festa que dará à noite. Importante destaque, sempre que a gente vai estudar uma obra, é prestar atenção em termos de contexto histórico. Tanto no que diz respeito ao contexto histórico do autor, né? O autor, ele escreveu a que tempo. E o segundo é da obra, né? A que tempo ele se referia quando escrevia a obra. Aqui no caso, mais ou menos é o mesmo período histórico, que é o período entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas um período, digamos, muito conturbado, um período, digamos, triste sobre o aspecto social, sobre o aspecto político e sobre o aspecto econômico para toda a Europa, entre elas o Reino Unido. E pode-se dizer, já havia passado a trágica gripe espanhola e depois a Primeira Guerra Mundial, então pode-se dizer que houve um grande período aí de, digamos, paralisia da sociedade e, de certa forma, a busca por Mrs. Dalloway ao início da obra, ir comprar flores para começar a produzir uma festa, a ideia de fazer uma festa, revela aí o tom de, digamos, um recomeçar, né? Um grande recomeçar de toda a sociedade, tentando voltar à vida, à velha vida, né? Antes de todas essas trágicas circunstâncias que assombraram, né, a Europa naquela época. Mas o tempo passou e ela está envelhecida, então ela vai ter que lidar também não só com o fato de ter envelhecido, como com o fato das escolhas que ela fez ao longo da vida dela. Ela vai rever figuras antigas da vida dela, entre elas aquele que deveria ter sido o grande amor da vida dela, que é o Peter Walsh.
né? E uma das grandes inovações que a gente mencionou lá, né, narrativas com relação ao uso da Virginia Woolf diz respeito ao que se chama aqui fluxo de consciência e memórias, porque ela vai criar a ideia de você ter um narrador, ela vai quebrar toda a ordem narrativa que se espera, que se especula em termos de ordem narrativa, porque normalmente a opção moderna que se faz de narrativa se dá entre você fazer uma narrativa mais clássica de terceira pessoa, falando criando a ideia de um narrador onisciente, mas que não tem o potencial de entrar na cabeça das pessoas. Ou você faz uma narrativa em primeira pessoa e aí isso te permite aprofundar mais psicologicamente os personagens. O que a Virginia Woolf fez, inovando aí nessa obra, foi fusionar as duas coisas. Ela vai quebrando a narrativa, né? Durante o momento ela vai estar lá com o narrador típico, narrador de terceira pessoa, falando dos personagens na terceira pessoa, o que lhe confere aí, digamos, um poder de ciência dinâmico em relação a todos os personagens, mas de forma exterior, ou ela vai entrar dentro do personagem para poder ter um dimensionamento mais, perfilar mais psicologicamente, de forma mais profunda, cada personagem, né? Traçando aí o que o personagem pensa. E nisso ela vai conseguir trazer digamos, a virtude das duas formas narrativas de forma simultânea, né? Porque uma deficiência da narrativa em primeira pessoa é que se por um lado você pode aprofundar muito um personagem, por outro você só pode aprofundar um personagem, então você passa a ter uma perspectiva subjetiva dos fatos. E quando você tem uma narrativa de terceira pessoa, isso não acontece, você não tem essa subjetividade, como por exemplo Machado de Assis, né? No caso da primeira pessoa, trazer a subjetividade para Capitu, traiu ou não, né? Essa subjetividade típica da primeira pessoa, você não tem como saber porque você não tem a perspectiva da terceira pessoa. Porém, você tem todo o dimensionamento, as minúcias do pensamento de um personagem, né? No entanto, quando você tem a terceira pessoa, você já consegue elucidar um pouco mais a intersubjetividade dos personagens, porém você não consegue aprofundar psicologicamente. Ela conseguiu fazer as duas coisas. E outra característica interessante também é que ela trocou de plano. Normalmente a gente pensa que os fatos, geralmente numa obra, elas estão em primeiro plano e os pensamentos, os devaneios psicológicos do personagem ficam em segundo plano. Essa obra vai inverter esses planos e você vai ter o contrário, né? Os fatos eles vão ficar de pano de fundo e a primeiro plano você vai ter aí o lado psicológico de cada personagem. E aí vem a questão do fluxo de consciência, como eu falei, né? Através da técnica inovadora do fluxo de consciência, a Virginia Woolf mergulha nas profundezas da mente de Clarissa, não só de Clarissa, de vários outros personagens, como eu falei, porque ela faz essa coisa de incorporando os personagens, revelando seus pensamentos, memórias e reflexões. A narrativa acompanha seus passos pelas ruas de Londres, entrelaçando o presente com lembranças do passado, especialmente da sua juventude em Burton. Então, veja, de fato, também há muito retrospecto, muito flashback, né? Se fosse cinema, eu falaria assim, muitos retrospectos ao longo da obra, ela vai estar pensando no passado, e você vai ter que estar atento nisso, nessas quebras de narrativa, tanto quando muda de pessoa quanto muda de tempo, né? E, bom, vamos falar aqui sobre reflexões sobre a vida, o amor e a morte. Ao longo do dia, Clarissa confronta-se com diversas questões existenciais, como a passagem do tempo, a inevitabilidade da morte, a natureza do amor e as escolhas que moldaram sua vida. Ela questiona sua própria felicidade e o sentido da vida em meio à sociedade superficial da época. Bom, aqui eu acrescento, ela talvez seja uma figura maior dessa superficialidade, ela sobretudo dedica a vida, ela está preocupada com a sociedade, com a imagem, o sentido existencial dela, claramente não é o amor, tanto é que ela não faz uma opção pelo amor da vida dela, que seria o Peter Walsh, ela prefere casar com o Richard Dalloway, que é uma figura proeminente na política, para viver em função das aparências, tanto no que diz respeito ao casamento, quanto no que diz respeito a fazer as tais festas, né? A festa, recuperar um período de festas após a Primeira Guerra, né? Ter a oportunidade aí de estar trazendo figuras que sumiram da vida dela por um longo tempo, amizades do passado, e viver aí em função dessa imagem que ela quer projetar.
há um questionamento durante a obra sobre essa necessidade, sobretudo Peter Walsh, alguém que vai estar ali pensando sobre essa necessidade da Clarissa de estar fazendo festas, de aparecer, né? Então ela, sem dúvida, é alguém que tem essa necessidade, essa preocupação com a imagem, com a superficialidade. E é importante explicar também, né, que desde o final do século XVII, que havia um começo de, digamos, um processo de degeneração das aristocracias. E a Clarissa é alguém que pertence a essa classe social mais aristocrática. E, digamos, esse processo, ele, digamos, culminou lá na Revolução Francesa e dali por diante foi só uma degradação cada vez mais acelerada. Então já aqui no início do século XX, pode-se dizer que era um processo já bem avançado, né, de degradação das aristocracias. Algo que consegue ser mais evidenciado na obra do Balzac, né, a Comédia Humana, que praticamente trata desse período na França, dos processos de degeneração aristocráticas e da emergência da alta burguesia, né. Aqui no caso, a Clarissa, ela é tipicamente, nos modos, no comportamento, ela é tipicamente aquela aristocrata mesmo, com gosto, com temperamento, com escolhas de prataria, sofisticação, alguém que imponente na postura, né, do jeito de ser, e vai ter, digamos, até um conflito aí com outros personagens que teriam uma visão mais ressentida em relação às aristocracias, sobretudo a professora de história da filha dela, que é alguém que vem de baixo, estudou e guarda um ressentimento, né? Então vai ter toda uma dicotomia ali entre, digamos, uma visão mais plebeia e uma visão mais aristocrática, entrando em contraste justamente na figura da mãe ausente que ela era em relação à filha, que era Elizabeth, que nada tinha a ver com ela, que era uma figura que já não tinha mais a identidade aristocrática. Então isso também revela um pouco a decadência aristocrática, a perda do legado, a transferência para a geração seguinte, né? A Elizabeth sendo uma pessoa mais identificada com a modernidade, a ideia da mulher, inclusive ganhar a própria vida, ganhar o próprio sustento, estudar, enfim, e as ideias novas trazidas pelo vanguardismo todo do mundo das ideias, né? E, enfim, também tem esse fator, esse componente na obra, né? Outro personagem, digamos, que vai estar ali na obra ao tempo todo, de forma paralela à primeira narrativa, que diz respeito sobretudo a essa relação conflituosa da protagonista Clarissa com o Peter Walsh. Esse personagem paralelo é o Septimus Warren Smith, que é, digamos, um sequelado de guerra, alguém que sofre ali de um transtorno pós-traumático que lhe coloca numa situação, uma circunstância extremamente prejudicada, vamos dizer. Alguém que vai estar ali falando com espectros, né? Alguém fora de si, distante da realidade, e a esposa sempre mantendo uma enorme preocupação, tentando trazer o marido à realidade, tentando levar ele a médicos. Claro que na época havia menos conhecimento ainda do que já temos hoje no que diz respeito a tratamento desse tipo de transtorno, e a dificuldade muito grande da esposa se conformar com o prejuízo que a doença do marido trouxe à relação deles. Então aqui vamos ver sobre essa questão do Septimus, né? Em paralelo à história de Clarice, o Woolf acompanha a trajetória de Septimus Warren Smith, um veterano de guerra atormentado por traumas, sofrendo de depressão. Apesar de suas diferenças sociais e psicológicas, o destino de Clarice e Septimus se entrelaçam de forma inesperada, revelando a fragilidade da mente humana e a universalidade da dor. É interessante lá no final da obra, quando o Septimus, por motivos, digamos, inusitados, né, ele acaba quase retornando a si, um pouco a realidade, e com isso alegrando muito a esposa dele, né, que estava costurando um chapéu a pedido aí de uma outra figura, de um outro personagem que iria participar da festa. E o Septimus se vê, ele que está acostumado a falar com espectros, a falar com figuras do passado, figuras que não existem mais, de repente se vê entretido com a maneira como a esposa costurava aquele chapéu, né? E aquilo foi suficiente para trazer toda uma alegria, sobretudo a esposa, né, por ver o marido de repente, de forma inusitada,
está recobrando consciência da realidade, né? E aí vamos falar aqui da festa da Epifania, né? A festa de Clarissa se torna o clímax da história, já acontecendo para o final, né? Do meio para o final do livro, reunindo personagens do passado e do presente em um microcosmos da sociedade inglesa. Em meio à agitação social, Clarissa experimenta uma epifania, reconhecendo a beleza da vida e a importância de apreciar cada momento. Bom, eu não sei se eu interpretaria dessa forma tão otimista, né? Na realidade, eu acho que ao final da obra, a Clarissa, sobretudo, termina na consciência mais do Peter Walsh, né? Que eu diria, a personagem talvez mais conflituoso interiormente, porque ele se relaciona, ele acaba se casando de forma impulsiva na Índia, com uma menina muito jovem, mas à medida em que ele reencontra a Clarissa, por mais envelhecida que a Clarissa esteja, ele rapidamente recupera o sentimento por ela, né? E rapidamente se vê como equivocado em ter tomado atitudes em relação à menina e ter casado lá na Índia. Então, a todo momento, o Peter Walsh é alguém que vai estar ali pensando sobre esse sentimento, né? Questionando, será que eu sou apaixonado ainda, depois de tanto tempo, pela Clarissa? Poxa, mas a gente ficou distante tanto tempo, ela está tão envelhecida, né? E ele consegue identificar nela esse componente, digamos, de preocupação excessiva com a aparência e essa frieza, essa indiferença até em relação ao próprio sentimento dele. Ele recobra lembranças de momentos em que eles tiveram a oportunidade de ficar juntos efetivamente, que ela praticamente negligenciou ele para dar atenção ao Richard. E com tudo isso, ele ainda assim, apesar de tudo isso, ele ter plena consciência do quanto ele foi, digamos, negligenciado por ela, do quanto era para ele ser o marido dela e, no entanto, ela escolheu o Richard, e o quanto ela se tornou a própria máscara das escolhas dela. Apesar de tudo isso, ele não conseguia evitar o sentimento por ela. Diria até, inclusive, que termina a obra dessa forma, né? O coração dele acelerando, revendo a Clarissa na festa, né? E isso mostra um pouco um lado triste da paixão, né? A pessoa está fadada a ter sentimentos que não serão bem correspondidos, né? E de certa forma, o que piora e agrava a situação é o fato de que ela tem uma carência em relação ao passado, e por mais que ela saiba que não vai poder corresponder àquela paixão, ela alimenta por ser uma pessoa carente. Então isso torna tudo ainda mais trágico, né? Temas universais e relevância atemporal. Mrs. Dalloway explora temas atemporais como a busca pela felicidade, o luto, a identidade feminina, as convenções sociais, os efeitos da guerra na psique humana. E através da voz singular de Clarissa e do magistral uso do fluxo de consciência, Woolf cria a obra literária profunda e comovente que continua a encantar jovens em todo o mundo. Agora, aspectos relevantes para essa análise, né? A técnica de fluxo consciência, a narrativa que acompanha o pensamento ininterrupto da Clarissa, revelando seus sentimentos mais íntimos e complexos, né? A memória e o passado, né? A memória de Clarissa do passado moldam seu presente e influenciam suas decisões. Questões existenciais. A obra explora temas como a morte, o amor, a felicidade, o sentido da vida, né? Com relação aos Séptimos, né, a história de Sétimo serve como um contraponto de Clarice, revelando os efeitos da guerra na psique humana. Sim, porque a Clarice é alguém que se livrou do passado, da guerra, da separação da sociedade, né, do período todo que a sociedade teve que ficar de luto, vamos dizer assim, né, pela guerra, para reaver-se com o seu sentido existencial. Já o Sétimo, tirando aquele momento em que ele teve lucidez por conta do chapéu, ele é uma figura extremamente atormentada até os dias do que se passam a obra, né, que decorre a obra. Ele é alguém sequelado pelo passado. Crítica social. O Woolf critica a superficialidade da sociedade inglesa da época e a repressão das emoções. Sim, isso é o que eu volto a dizer. A senhora Dalloway, né, que é diferente da Clarissa. A Clarissa é aquela jovem que praticamente deixou de existir no momento em que desistiu do grande amor dela, que é o Peter Walsh. Ela se torna senhora Dalloway. E a senhora Dalloway é uma máscara fria, preocupada com as aparências. Ela se converteu nesse ser
da sociedade, só preocupada com isso, inclusive no trato com a própria filha, né? Ela é uma máscara, ela não é propriamente uma pessoa, um ser humano com emoções. E isso atormenta o Peter Walsh o tempo todo, porque ele é apaixonado por ela, ele é apaixonado por aquele ser chamado Clarissa que está lá dentro, escondido, dentro da Senhora Dalloway. Mas ele não sabe como acessar esse ser, né? Esse ser está ali protegido pela máscara da Senhora Dalloway. Então tem essa questão da superficialidade, tem essa questão da repressão das emoções por conta da própria sociedade e de você se transformar num personagem que as suas escolhas fizeram de você. E a linguagem poética, a prosa de Woolf é rica em imagens, metáforas, simbolismos, criando uma atmosfera poética e evocativa. Então, A Senhora Dalloway é considerado um dos romances mais importantes do século XX, uma obra-prima da literatura modernista, né, tal qual, como eu falei, do James Joyce, e a profunda exploração da psique humana, a narrativa inovadora e a linguagem poética de Virginia Woolf tornam este livro uma leitura essencial para quem busca compreender a complexidade da experiência humana. Então, eu diria, é um livro, assim, por exemplo, como alguns filmes, né, eles têm, às vezes, mais importância pela questão da inovação, pela questão do rompimento com estruturas que eram muito usadas historicamente, ou seja, mais pelo valor histórico, muitas das vezes, do que propriamente pelo conteúdo. Não acredito que seja um livro, pelo menos no meu entendimento, não é um livro que me entreteve demais, que considerasse delicioso de ser lido. Apesar de, sim, ter aí uma perfeita... uma facilidade enorme de vislumbrar a situação do Peter Walsh, um conflito de se ver ali envolvido por um sentimento que não lhe cabia mais, já tinha passado o tempo, e também ter uma enorme facilidade de vislumbrar a situação do Septimus, né, alguém que passou por um trauma terrível e ali já não estava mais falando nada com nada, estava ali numa outra realidade, fora da realidade, distante de si. E apesar de também ter muita facilidade de vislumbrar, na minha vida, inclusive, figuras como a própria Senhora Dalloway, né, que é alguém que se transformou, pode-se dizer, na máscara, né, e deixou o seu ser mortificado interiormente, e difícil acessar essa pessoa, né, de forma genuína e verdadeira. Então, apesar de serem, de fato, a gente deve reconhecer uma obra muito verdadeira a respeito da construção desses personagens que são muito fáceis de você vai lendo e você vai identificando, né, com pessoas que você conheceu ao longo da vida, né? Também tem uma personagem que eu não me recordo aqui o nome, como eu falei, que era a espécie de professora de história, governanta lá da casa, que era ressentida, profundamente ressentida, e que queria disputar, inclusive, a atenção da Elizabeth, né, que era a filha, né, da Clarissa. A diferença entre mãe e filha, tudo isso é muito fácil de você vislumbrar na vida, né, prática da gente. Então são personagens nesse sentido muito bem construídos, mas ainda assim eu não diria ser aquela história deliciosa, pitoresca. Para mim, particularmente, foi tedioso porque realmente talvez o tema bata exatamente naquela tecla que eu tento evitar na minha vida, que são as relações sociais vazias, em que não tem muito o que falar uns com os outros, né? Eu evito isso, evito em festividades dessa estirpe, né? Mas tirando isso, é um livro que historicamente tem um peso, uma grande importância, e por isso deve ser, sem dúvida nenhuma, lido, consumido, né, talvez até relido, quem sabe numa releitura eu valorize mais a parte do entretenimento e aproveite mais dessa primeira leitura. É isso. Fica aqui a dica para quem quiser ler, né, a obra de Virginia Woolf, a primeira que eu li, a primeira que eu trouxe aqui para o canal também. E convido você também a participar aqui desse nosso roteiro, né, de livros que nós estamos lendo aqui para esse ano. Se você quiser pegar aqui do meio para frente, tem aqui o link disponibilizado embaixo também para você ver quais foram os livros eleitos para serem lidos esse ano, nesse formato aí de resenha. É isso, gente. Espero que tenha gostado da análise. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo Ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais.
o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.